Sou Anísia ontem, estamos aqui mais uma vez para prosseguirmos o nosso entendimento a respeito das palavras do nosso Mestre Jesus. Já peço antecipadamente que deixem o seu like, compartilhem o vídeo e também deixem os seus comentários, porque sempre eu olho os comentários e normalmente eu dou um coraçãozinho, enfim, eu retribuo o carinho. Agradeço a todos. Jesus hoje, naquilo que nós vamos ver hoje, Jesus ele vai mudar um pouco o rumo da conversa. Até agora Jesus vinha falando de uma forma muito branda, mas a partir de agora ele vai ter um tom mais incisivo e nós entenderemos o porquê. Então, nós entramos agora no capítulo 15 de Mateus. E então, o Jesus sempre assediado por aqueles que estavam sempre dispostos a colocá-lo em situação de dificuldade, ou então até de trazer para a multidão que o cercava a incredulidade a respeito de tudo aquilo que ele falava. Então, eles chegaram perto de Jesus, os escribas, os fariseus, e perguntaram então, né, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Então aqui Jesus vai dar, né, como eu falei, uma nova guinada. E então, a partir desse capítulo, ele vai começar uma série de ensinamentos que estão mais voltados para os atos da vida cotidiana, do ser humano em geral, e que devem ser analisados e observados com mais atenção por todos aqueles que desejam seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Então aqui nós vamos ver, né, que essa pergunta, Jesus vai trazer uma coisa bem interessante para nós, porque os costumes humanos normalmente são colocados à frente, né, dos cuidados que nós devemos ter como seres espirituais. E dessa maneira a humanidade ocupa mais, ou se ocupa mais, com os atos exteriores do que com as questões de elevação espiritual. E nós vamos ver que a nossa sociedade ela está completamente presa também a esses critérios, esses padrões. E porque nós passamos aí por um momento, há pouco tempo, e ainda estamos vivendo nesse momento, onde o medo tomou conta da população da Terra. Medo por um contágio, medo de infecções, o medo de, enfim, né, pelo medo da parte física. E poucos se voltaram para a parte espiritual. E nós devemos sim nos preocupar com os cuidados diários, é evidente, mas nós não podemos também esquecer a parte que nos leva, nos remete à análise da nossa depuração moral espiritual. E aí, nesse período que nós vivemos de tribulação, parece que o medo aumentou, né? O medo de aproximação, o medo de morrer. Então, nós esquecemos a parte espiritual e nos apegamos à parte material. E o inimigo do Cristo, ele sabe perfeitamente dessa nossa fraqueza. Então, ele se aproveita e aí nós criamos aí um buraco muito grande ou uma vala muito grande entre nós e o nosso Mestre Jesus. E quando eles perguntaram isso para Jesus, por que os discípulos não lavavam as mãos, Jesus simplesmente colocou
né, um tapume na boca deles. Porque Jesus responde assim: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, essa tradição de lavar as mãos, enfim, é uma tradição da terra, uma tradição que é usada na parte física. Mas Jesus fala da transgressão às leis morais. E aí, então, Jesus começa a falar, né? E nós percebemos que a tradição dos bons costumes extrapolou, então, os valores espirituais que têm que estar em primeiro lugar. Então, Jesus vai chamar a atenção deles em relação a uma passagem que está no Êxodo, muito importante. Então, Jesus, ele fala assim, porque naquele tempo, né, quando Moisés recebeu, um dos mandamentos é honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente morrerá. Lá no Êxodo está escrito honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra. E aí Jesus aqui, ele fala, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente morrerá. Então, esse mandamento era da lei mosaica que os fariseus e os escribas tanto respeitavam ou pregavam ou cobravam das pessoas para que as pessoas, o povo, né, trouxesse realmente aquilo ao pé da letra. Então Jesus joga isso na cara deles, porque eles simplesmente usavam um subterfúgio muito covarde, né? Porque quando eles iam entregar a parte que ou a ajuda, a assistência ao pai e à mãe, então eles falavam que aquela parte que ia ser direcionada para esse auxílio, para essa assistência, eles estavam destinando ao templo. Então, eles não estavam respeitando. E aí Jesus diz, né, que para eles, então Jesus repete exatamente isso que eles faziam, que eles falavam que aquilo era uma oferta do templo, oferta ao Senhor. E aí, quando eles falavam, então, que aquela parte seria dada em oferta, não precisariam honrar pai e mãe. Honrar era velar, era cuidar, era observar, né, trazer todos os cuidados. Assim, usava esse subterfúgio e aquilo que seria destinado aos pais, eles diziam que já estava entregue para o Senhor. Bom, eles acreditavam que eles estavam enganando muitos, mas na verdade eles não estavam enganando as potestades celestes, porque eles estavam vendo realmente qual era o critério e de que maneira eles estavam enganando as massas. E assim, muitas vezes, nos dias atuais, ainda existe essa ação. E, na verdade, existem as barganhas. E nós percebemos que, de alguma forma, muitas vezes nós fazemos não exatamente a desonra do nosso pai e da nossa mãe, mas nós também mascaramos muitas coisas acreditando que ninguém saberá. E é uma pura inocência da nossa parte. E assim, então, Jesus continua falando, né? E assim validasse a vossa tradição o mandamento do Senhor, de Deus. E aí Jesus fala, então, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Então, quando Isaías, o profeta Isaías, ele diz, né, que Jesus vai repetir essas palavras, falando, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra apenas com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí, novamente, nós vamos cair na lição, como eu falei, que agora um novo rumo. Então, agora é uma
Jesus vai fazer um momento diferenciado para o nosso aprendizado. Então não adianta nós tentarmos subterfúgios, porque Jesus vai colocar tudo em pratos limpos e em cima da mesa. Então, o profeta Isaías, lá atrás, já tinha falado, através do próprio Senhor de Israel, que nós sabemos, né, que Jesus, o Senhor de Israel, tem uma ligação muito grande. Então, ele também falou a mesma coisa. Né? E nós falamos muito de Jesus, nós queremos muito estar com Jesus, nós temos uma convicção muito grande que ele é o nosso modelo e guia. Mas nós devemos nos perguntar, com muita frequência, se realmente o nosso coração está com ele. Então nós temos que sermos francos e analisarmos essa questão. Será que realmente não é só os lábios e a boca que pronunciam o nome? E essa análise vai nos trazer à luz da realidade nossa em relação a Jesus. Então isso é muito importante. É importante essa sinceridade conosco mesmo. Aí Jesus ele vai falar, né? E, evidentemente, quando Jesus fala isso, ele desagrada extremamente, né, aqueles que eram seus detratores. Então, tudo que vem do homem, né, foi introduzido pelo adversário de Jesus. E por isso Jesus fala que esse povo adoravam ele, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, isso está no versículo 9 do capítulo 15. Então, Jesus vai falar assim, né, que essas são as doutrinas que são impostas pelos homens e que viraram sagradas, viraram ou até santas, né, e quando na verdade não tem nada a ver. Então, são doutrinas que os homens criaram. E principalmente quem se aproveita e quem também cria é o grande adversário de Jesus, que tem como objetivo afastar, né, o coração do homem do coração de Jesus. Então, nós temos que estar sempre vigilantes para entendermos que a Terra, nesse momento, ela tem dois senhores. Um é o governante real e o outro é o inimigo, aquele que eu já falei no vídeo anterior, aquele que semeia o joio no meio do trigo. Então, esse inimigo, ele faz com que repitamos, né, os ensinamentos de Jesus de maneira mecânica, apenas com os lábios, ou seja, apenas da boca para fora. Então, existe sim essa necessidade urgente, premente, de nós entendermos como é a nossa postura real diante do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos apurar a nossa percepção em relação a isso, porque agora nós sabemos que esse outro Deus que se traveste com o manto de Jesus, que é o nosso verdadeiro governante, Jesus, e faz com que nos curvemos a Ele pela nossa invigilância e falta de conhecimento. Então, muitas vezes, nós nos curvamos exatamente para esse adversário, porque nós desconhecemos as orientações de Cristo. Ou seja, nós nos deixamos levar, nos deixamos enganar para servir ao outro Senhor. Então, nós temos que estar sempre de olhos bem abertos, procurando cada vez mais esse entendimento que vem do próprio Mestre Jesus e que
não tem outro caminho, não tem outra verdade e não haverá outra vida que não seja essa propagada pelo nosso mestre. Então nós deveremos sim analisar friamente como nós estamos nos comportando diante de velhas tradições, como é o nosso conceito em relação às nossas antigas tradições. Quem realmente implantou essas tradições? E começarmos a observar o quanto já servimos, o quanto nós já ficamos contrário ao governante da terra, nosso Mestre Jesus. Então, chegou o momento em que nós devemos, sim, apurar todos os nossos sentidos, fazer uma reavaliação de toda a nossa trajetória até aqui, ver o que realmente nós estamos abraçando e como estamos abraçando. Não é só não é vestir apenas uma camisa, é interiorizar em si esses ensinamentos. Lembrar que Jesus sabe realmente, verdadeiramente, como está no nosso coração e aqueles que falam apenas pelos lábios, ou seja, da boca para fora. Então é a hora do amadurecimento, é a hora de nós mostrarmos que todo o tempo em que nós estamos percorrendo as nossas jornadas aqui nesse planeta, percorrendo a nossa romagem física, valeu a pena pelas experiências tomadas, mas principalmente pelos conhecimentos que nós começamos a angariar através do nosso esforço de aprendizado. Porque aprender requer dedicação, requer conscientização e principalmente requer muito exercício. Então, é isso que consiste os ensinamentos do nosso mestre. Uma transformação pelo entendimento verdadeiro daquilo que ele nos trouxe. Então, essa é a nossa reflexão semanal e vamos começar a observar, ouvir mais aquilo que está dentro do nosso coração. Agradeço a todos, que vocês tenham uma ótima semana e